minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor. Encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras do meu coração. Quero abandonar-me em seu amor. Encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras do meu coração. Vem, vem, Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, vem, Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Boa noite a todos vocês que estão aqui presentes nesta mesa. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a vocês que estão em casa nos assistindo. Estamos aqui ao vivo no estúdio da São José Operário para trabalharmos com mais um tema, né? O programa, o nome do programa é Estou nas Mãos de Deus. É um programa, como eu já falei anteriormente, que tem como finalidade catequizar, evangelizar, ensinar, né? Ensinar o nosso povo com mais profundidade sobre a nossa igreja, para conhecermos com mais profundidade a nossa igreja, a nossa fé. E você que está em casa pode participar. Envie a sua dúvida, sua pergunta, né? Dê o seu joinha, participe, dê a sua opinião, a sua sugestão. E, mais uma vez, é uma graça muito grande termos aqui nesse estúdio a presença do nosso querido Padre. Seja bem-vindo, Padre Luan. Né? Então, é uma alegria, é uma graça, como eu falei, tê-lo aqui conosco. E hoje nós iremos trabalhar o outro sacramento. Há 15 dias atrás, nós falamos, né, Padre Luan falou para nós sobre o sacramento do batismo. E hoje o Padre vai falar sobre o sacramento da crisma. Antes, vamos pedir a nossa irmã Elmeira, que está aqui presente, para invocar o Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite também a você que nos acompanha, a você que está aqui conosco. E uma vez mais, nós estamos aqui para receber, como foi dito, essa formação que vai nos ajudando a fazer com que a nossa fé seja enraizada no conhecimento. Nós vemos muitas pessoas que se perdem no meio do caminho, que abandonam aquilo que receberam como expressão de fé da sua família, por tradição, ou quem sabe por mero costume social, não se aprofundando no conhecimento. Se nós permitirmos que a nossa fé ela seja apenas uma experiência de sentimentos, tendo, apesar disso, todas as condições de crescermos desde o ponto de vista intelectual, no conhecimento daquilo que o Senhor, por sua revelação, colocou em nossas mãos, nós certamente estaremos em dívida com Jesus. Existem muitas pessoas que
que nós conhecemos a quem não fora dada por Deus a graça do conhecimento intelectual. São pessoas de fé. Muitas vezes nós até usamos isso para justificar algumas expressões de nossa ignorância. Não, mas para ter fé, nós não precisamos conhecer tanto assim. O importante é o coração, o importante são os sentimentos, o importante é ter uma relação com Deus. E, na verdade, é importante que nós entendamos que a fé ela é matéria do coração e do conhecimento. Claro que a cada um é dado conhecimento no nível a que é possível. Então, existem pessoas que, quem sabe, estão vivendo distantes, né, dos grandes meios de civilização, e a elas foi dado por Deus o dom da fé, sem que elas precisassem se enraizar em profundos conhecimentos. A nós, não. Somente o fato de você ter acesso a uma rede social como o Facebook e poder estar conosco num meio como esse é um sinal muito concreto de que você tem todas as condições de crescer no conhecimento. Então, nós queremos, com essa live, dar essa possibilidade a você que está nos meios de comunicação, a possibilidade de crescer no conhecimento de Deus. E para isso, quando nós pensamos em que temas seriam importantes para o crescimento, para o robustecimento da fé do povo católico, imediatamente nos veio o tema dos sacramentos. Por quê? Porque os sacramentos, por definição própria, o que é? É uma graça de Deus, um símbolo que produz aquilo que simboliza. Essa é a definição própria dos sacramentos. Então, para a fé católica, eles se constituem como um elemento central e indispensável do conhecimento de Deus. Porque um dos critérios para que um sacramento seja um sacramento como tal é que tenha sido instituído por Jesus. Então, não é dispensável, não é apenas uma ideia que se foi construída ao longo da tradição da igreja, ou por razões meramente catequéticas, para usar um termo mais civil, por razões pedagógicas, não. Foi instituído por Jesus para ser uma graça eficaz, uma graça que produz aquilo que simboliza. Então, por exemplo, nós meditamos na primeira live o sacramento do batismo e nós encontramos como símbolo, como matéria, a água em que o catecúmeno é introduzido. Ali existe um símbolo, um sinal, uma ação simbólica que é um mergulho na água. Mas este mergulho na água é um mergulho para uma vida nova. Então, não somente é um sinal, mas o sinal produz aquilo que simboliza. Isso é um sacramento. E hoje, nós quisemos, nesse mesmo sentido, meditar sobre o segundo sacramento que está entre os sacramentos da iniciação cristã. Nunca é demais dizer que os sacramentos eles se subdividem, por assim dizer, em 3 categorias. Os sacramentos da iniciação cristã, este é o segundo, sobre o qual nós vamos meditar, os sacramentos de serviço e os sacramentos de cura. Sendo um sacramento da iniciação cristã, o sacramento da crisma, nós queremos falar sobre a matéria deste sacramento. Qual é a matéria deste sacramento? A matéria do sacramento do crisma é o óleo do crisma, que foi pelo bispo preparado na celebração da Quinta-feira Santa pela manhã. Em todas as dioceses, numa grande missa da unidade, em que os sacerdotes renovam ali as suas promessas sacerdotais, o bispo abençoa o óleo para os sacramentos. Ali está o óleo do batismo, o óleo dos enfermos e também o óleo do crisma. Porque a unção com o óleo, ela representa a força de Deus, a ação de Deus que se derrama sobre aquele que vai receber aquele sinal. E uma das expressões externas na preparação dos óleos é o sopro do bispo. Porque o bispo ele é o ministro ordinário deste sacramento. E aqui nós encontramos uma outra informação acerca desse sacramento. Ali o bispo sopra como sucessor dos apóstolos que é,
pedindo que a graça da imposição daquele óleo comunique àqueles que vão recebê-lo a força do Espírito Santo. Aliás, nesse sentido, a fórmula própria, e aqui nós saímos da matéria e entramos na fórmula, que é o segundo critério para a validade do sacramento, é a seguinte: recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Na fórmula, nós encontramos a realidade própria deste sacramento, que é a recepção do Espírito Santo. E com o Espírito Santo, os seus dons, os seus carismas. Poderia então alguém perguntar: mas padre, nós já não recebemos porventura a ação do Espírito Santo quando fomos batizados? Não está ali a presença desta terceira pessoa da Santíssima Trindade quando fomos introduzidos na família de Deus pelo primeiro sacramento, aquele que abre as portas do fiel para a igreja? Nós recebemos por graça de Deus a ação do Espírito Santo no batismo, mas não existe pessoalmente uma consciência. É por isso que a igreja fala sobre a importância dos padrinhos, porque aquela criança ou aquele catecúmeno, ele está sendo batizado na fé dos pais e dos seus padrinhos, sobretudo. Com o sacramento da crisma, existe um passo consciente no desejo de receber o Espírito Santo. E é então que não são mais os outros que abrem a porta para nós. Somos nós que livremente abrimos a porta e deixamos que o Espírito Santo entre, afirmando com toda a convicção pessoal, numa decisão individual: eu quero ser templo do Espírito Santo. E é então que a ação do Espírito de Deus, que se foi recebida no batismo, ela vai se tornando dentro do coração do crismado uma realidade plena. Deus deposita naquele coração as forças vivas do Espírito Santo, com seus dons. Então, esta é, por assim dizer, a definição, a natureza, os elementos essenciais do sacramento do Cristo. É importante também nós lembrarmos que exatamente por causa do aspecto da maturidade, existe uma idade própria para a recepção desse sacramento, que é exatamente a idade em que se encontra um pouco mais de maturidade, pelo menos aos 14, 15 anos. Porque é um passo consciente. A igreja foi compreendendo que é próprio do sacramento da crisma também dar este passo no sentido da consciência. Não, quando nós, por exemplo, me vem essa imagem, aprendemos a andar de bicicleta, primeiro a gente vai com as rodinhas. A gente vai andando de bicicleta auxiliados por aquelas rodinhas. Porque não temos condições ainda de ter o discernimento da direção em que nós queremos ir e tampouco o equilíbrio e a força para manter a bicicleta firme. Eu diria que o sacramento da crisma é o momento em que nós tiramos as rodinhas. Nós temos condições de agora caminhar com firmeza, numa direção que já nos traz a própria consciência, numa direção que livremente nós optamos por fazê-la, por segui-la. Então, o sacramento da crisma, ele exige, sobretudo, este aspecto da maturidade. Porque aqui, é importante que se diga também, além da força do Espírito de Deus, dos dons do Espírito de Deus, nós recebemos ainda uma outra natureza, que é a de soldado de Cristo. Um dos aspectos da crisma é exatamente tornar o cristão uma pessoa militante na fé, um soldado de Jesus. E o que nós poderíamos sinalizar como característica própria de um soldado? A coragem de dar a vida, a coragem de oferecer-se por inteiro na missão que lhe foi proposta, a coragem de avançar num sentido muito pleno da palavra, para onde for necessário. Hoje, por exemplo, 24 de maio, nós celebramos a memória de Nossa Senhora Auxiliadora. E a história de Nossa Senhora Auxiliadora é uma história que está muito ligada a esse espírito de combate. Porque nós sabemos
que foi uma invocação feita para defender o povo cristão dos muçulmanos que queriam entrar na Europa por Lepanto. Então, os cristãos tiveram que preparar os seus navios, as suas armas, tiveram que treinar, tiveram que ter uma capacidade, inclusive física, né? Não somente espiritual, para o enfrentamento daquele combate. O sentido da fé é sempre esse, de um enfrentamento para o combate. Hoje, eu dizia na homilia, você pode também procurá-lo no nosso site, que não existem mais guerras contra muçulmanos, pelo menos não aqui entre nós, né, no Brasil, no interior da Bahia, por exemplo. No entanto, existem outras guerras que precisam ser travadas pelo povo cristão. Além da guerra própria contra as tentações e contra o pecado, contra outras heresias. Contra heresias, inclusive, intituladas de cristãs. E nós precisamos ter esse espírito combatente para sermos capazes de enfrentar todas essas realidades. E é o sacramento da crisma que nos coloca em condições espirituais de sermos enviados para esse enfrentamento. Porque humanamente nós não teríamos capacidades. Mas na força do Espírito Santo, bebendo dos seus dons, tornando os seus dons um grande programa de nossa vida, nós teremos todas as condições de enfrentar verdadeiramente as batalhas que se apresentam como uma realidade a que se impõe, e nós não temos muita opção de enfrentá-la ou não. A pergunta é, você vai enfrentar ou você vai desistir? De Deus você recebeu no sacramento do crisma todas as capacidades, todas as armas foram colocadas em nossas mãos. E nós queremos usá-las. É por isso que essa pergunta nem deveria ser feita. Porque quando nós fazemos a opção de receber o sacramento do crisma, nós já estamos pressupondo uma disposição interior de enfrentar todas as consequências de ser um cristão. Nós tomamos posse dos deveres do nosso batismo. Nós tomamos posse de tudo aquilo que é inerente aos sacramentos, à fé cristã. Aumenta a nossa responsabilidade. Só aumenta a nossa responsabilidade, exatamente. Infelizmente, pessoas são crismadas e, na verdade, não têm esse conhecimento e essa noção do que é realmente, né, o sacramento. A verdade é que ele tem uma preparação antes. Nós estudamos, são, acho que, se não me engano, são 2 meses, né, de estudo, de encontros, para fazer para crismar. Para adultos, sim. Para adolescentes, jovens, né? É 1 ano de formação. Às vezes até 2. É 2 anos. Dependendo da diocese, chega a 2 anos. Então, por exemplo, lá, aqui na diocese, quando termina a primeira Eucaristia, né? Então tem dentro da diocese que faz a perseverança. Então a criança vai até atingir a sua idade adulta perante a igreja, quando completa 15 anos, como o padre colocou, e ela fica nessa perseverança, ela vai sendo preparada para depois ela participar junto ao sacramento do crisma, né? Então, quando ela tiver 15 anos, ela participar da formação. Mas ela vai ter uma preparação da idade da Eucaristia até os 15 anos, preparação. No caso, na diocese, a gente adota esse mesmo. Nós temos uma pergunta ali, mas antes de responder a pergunta, só para acrescentar aquilo que o José colocou, muitas vezes o problema é que nós assumimos a vida sacramental como uma espécie de currículos e obrigações que precisam ser cumpridas. São muitas as vezes, por exemplo, em que eu escuto, olha, padre, eu me batizei, eu me crismei, eu me casei na igreja, como se os sacramentos fossem uma obrigação imposta e é como se, na medida em que nós fôssemos conseguindo receber os sacramentos, nós estivéssemos fazendo uma espécie de graduação, tornando-nos cumpridores de certas formalidades. Então, enquanto as pessoas não tiverem consciência de que os sacramentos, na verdade, eles se constituem como uma ação da graça de Deus sobre nós, e livremente nós precisamos aderir a essa ação de Deus, correspondendo com aquilo que é próprio do nosso papel, dificilmente eles produzirão todos os frutos desejados pelo Senhor. Ok. Nós temos uma pergunta do nosso irmão Flávio, que está aqui, né?
Ele pergunta se a Crisma nos comunica a força do Espírito Santo, o dom de Deus, para que então pedimos o batismo do Espírito Santo e a efusão dos seus dons. Muito bem, pergunta muito boa. Na verdade, é importante que nós compreendamos o seguinte. Primeiro, nesse contexto, o termo batismo no Espírito Santo, embora nós utilizemos, e é importante que nós utilizemos, aliás, o Papa Francisco com muita frequência tem utilizado o termo batismo no Espírito Santo, ele não faz referência ao sacramento do batismo, tampouco ao sacramento do crisma. O batismo no Espírito Santo é um reavivamento daquilo que nós já recebemos sacramentalmente. Para iluminar um pouco a nossa mente, é como se houvesse no nosso coração uma brasa viva e ardente, e na medida em que o Espírito vai se aprofundando em nosso coração, na medida da nossa abertura, essa chama vai se acendendo. A esse respeito, Santo Tomás de Aquino tem uma frase que me chama muito a atenção e que define um pouco a natureza dessas realidades sobre as quais nós estamos falando, sobre as quais falamos. Para cada nova missão, existe uma nova efusão. Ou seja, a ação do Espírito Santo não se encerra nos sacramentos. A ação do Espírito Santo, ela começa nos sacramentos. Então, é preciso que nós entendamos que ali nós recebemos a força de Deus, que precisa ser aprofundada, reavivada, reanimada, e é por isso que não existe nenhum inconveniente de dias depois ou no mesmo dia da crisma pedirmos: Senhor, batiza-me no teu Espírito. Porque o que eu estou pedindo a Deus, quando uso essa expressão, é que eu seja aprofundado na graça que eu já recebi. É que Deus me conceda a graça de mergulhar ainda mais naquela realidade espiritual. Para cada nova missão que nos é dada, nós podemos pedir: Senhor, batiza-me no teu Espírito Santo. Os dons de Deus, eles nos vão sendo concedidos na medida das nossas necessidades. Então, existem 7 dons que são mais comumente conhecidos, mas que não encerram a ação do Espírito Santo. Muito pelo contrário, existem ainda outros 12 dons que são expostos por São Paulo em uma de suas cartas. São Paulo cita-os, não somente na carta aos Coríntios, mas também na carta que escreve aos Romanos, e nem mesmo os 7 dons, com os 12 descritos por São Paulo, com outros 2 que poderíamos ir elencando, citados pelo apóstolo, encerram a ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é um ser infinito. Nós é que temos em nossa mente a limitação da finitude. Então, os sacramentos, eles nos abrem as portas, sobretudo o sacramento do crisma, nos comunica a ação do Espírito Santo, que deve ser aprofundado, experimentado, reexperimentado, e sempre o Espírito trará algo novo. Então, o batismo no Espírito Santo deve ser suplicado por todos, como esta graça forte de conversão, de amor à palavra de Deus, de amor aos sacramentos, porque o batismo no Espírito Santo, ele nos dá, inclusive, a capacidade de viver bem os sacramentos que nós recebemos. Então, que esta seja uma graça não somente possível, mas desejada por todos os cristãos. Padre, eu gostaria de saber se só o bispo pode realizar. Muito bem. O bispo, como eu disse, é próprio do bispo realizar esse sacramento, porque ele é o sucessor dos apóstolos. Então é muito simbólico que um sucessor dos discípulos de Jesus seja aquele que administra esta graça, que fora recebida sobretudo através do Pentecostes. No entanto, o bispo ele pode delegar um padre para fazer, e na medida das necessidades, qualquer padre que administre esse sacramento possui legitimidade, Não existe necessidade, sem que haja delegação por parte do bispo, que nós administremos esse sacramento. Mas diante de alguma circunstância, por exemplo, a que nós estamos vivendo na Diocese de Bonfim, nós sabemos que a cátedra está vacante, nós não temos bispo. Então, o administrador diocesano, embora seja padre,
lhe é legítimo realizar o sacramento do crisma. Ainda que a diocese tenha o seu bispo, o seu ordinário, e por alguma razão ele não possa comparecer ou marcar a administração desse sacramento na paróquia, ele pode delegar um padre para que se faça validamente a administração desse sacramento. Então está inerente, sobretudo, ao sacerdócio. É importante que nós entendamos esse aspecto. Dentro do sacerdócio existe essa diferença entre os graus, né, de um presbítero e de um episcopo. Então é um sacramento cuja precedência é do episcopo, mas numa necessidade pode ser feito pelo presbítero. Ok, então agora vamos dar uma pausa para tomar uma aguinha, para dar uma musiquinha, que tem uma nova pergunta, um novo internauta ganhou uma pergunta. Sim, eu quero a luz de Deus que me brilhou, jamais se esconda e não se apague no seu fogo. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por não. Em tua lei, em tua luz, Senhor, em minha alma cheia do amor de Deus, palpitando a mesma vida divina, ao resplendor secreto do infinito ser, a um profundo germinar de eternidade. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia me brilhou jamais se esconda e não se apague no seu fogo. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão. Em tua lei, em tua luz, Senhor. Vamos lá, as perguntas. Nós temos uma pergunta do internauta. Vou ler primeiro as duas passagens bíblicas, depois a pergunta. Em Romanos 8:9, nos diz que nem todos possuem o Espírito Santo, caso permaneça na carne. Assim como 1 Coríntios 2:14 fala que o homem carnal não entende nada sobre o Espírito Santo. Sendo assim, a pessoa que cometeu e permanece em estado de pecado mortal afasta-se de Deus. Então, sem o Espírito Santo, depois que se arrepender, deverá novamente ser crismada para receber de volta o selo do Espírito Santo. Veja só, a esse respeito é importante que nós compreendamos o seguinte: a ação da graça de Deus em alguns sacramentos é uma ação indelével, porque também diz a palavra de Deus em Romanos que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ou seja, existe por parte de Deus uma ação, usando um termo teológico, que é indelével. Uma vez que Deus marca pelo sacramento uma pessoa com a ação do Espírito Santo, ele não volta atrás, porque o seu dom, segundo São Paulo escrevendo aos Romanos, é irrevogável. É um dom indelével, de marca que não se retira. Agora, existe de nossa parte a opção de mantermos aquilo que a igreja chama de estado de graça, que é quando nós vivemos justamente a partir da natureza do sacramento que nós recebemos, ou a opção de sermos indiferentes àquilo que nós recebemos e optarmos uma vida na carne. Não precisa, portanto, receber novamente o sacramento da crisma, uma vez que já fora recebido, porque aquela marca ela é indelével. O que se precisa é voltar ao estado de graça pelo sacramento da confissão. Então o Espírito tem condições de agir livremente na nossa vida, porque nós não lhe fechamos as portas. Então, na verdade,
para sair da condição de pecado e voltar ao estado da graça, permitindo que a ação do Espírito se realize livremente em nós, é preciso que se receba tantas quantas vezes forem necessárias o sacramento da reconciliação, e não os outros sacramentos que já produziram seus efeitos indeléveis. Vandira, você tem uma pergunta? Ninguém mais? Existe alguma substância que compõe o santo óleo? A substância é o óleo, é o azeite. E além do azeite, o óleo é preparado com aromas, né? Então se coloca ali os aromas, se mistura, é muito bonita, inclusive, quem tiver a oportunidade de participar um dia da missa dos Santos Óleos, porque o bispo prepara ali diante dos fiéis esse óleo que será usado no sacramento. Não se modifica as cores. Na verdade, é o azeite, nós conhecemos, vindo da oliva. Nas orações existe, inclusive, uma louvação muito bonita e muito profunda com relação ao óleo, né, de oliva. E ali, dentro desse contexto de uma celebração de louvor, o bispo prepara com os aromas os santos óleos. E os aromas são específicos para cada sacramento? Não. Um aroma, exato. Porque o que diferencia na preparação é, sobretudo, as fórmulas que são usadas sobre cada um. Este é o aspecto importante. O bispo faz uma oração e consagra diante de Deus aqueles óleos, dirigindo a intenção que é própria à natureza de cada sacramento. Então, claro que os óleos são separados. Nós trazemos da catedral, é muito simbólico isso também, os óleos que serão usados para cada sacramento, e em cuja oração o bispo pediu a Deus que fosse colocada sobre aquela matéria, aquela força sacramental própria de cada sacramento que será administrado. Quando eles vêm para a paróquia, eles vêm nos frascos, né? Então ele vem com as cores que são próprias do sacramento. Né? Exato. Então tem o frasco da cor branca, cor vermelha e roxa. Exato. A cor roxa ela é utilizada para o óleo dos enfermos, né? Nós, os padres, administramos com essa cor. A vermelha, por sua vez, é evidentemente exatamente do sacramento da crisma, e a cor branca para os catecúmenos e para as crianças que serão batizadas, aqueles que são chamados por nós de neófitos. Tem mais uma pergunta? Temos algum tempo mais? Tem mais tempo? Também, claro. Não, como eu estava falando ao Padre Luan, que a homilia de ontem, todas as homilias dele mexem muito comigo, né? Eu acredito que não só comigo, como com muita gente. Muita gente nós já comentamos, já falamos da grandeza, da riqueza, né? Que o Senhor traz nas suas homilias, da profundidade, a espiritualidade que o Senhor traz. Então, ontem, a mais recente é de ontem, né? E ficou essa questão do humano, você falou sobre a humanidade, o que é o conceito de humanidade, que muitas vezes a gente tem um conceito errado, né? Do que é ser humano. A gente fala muitas vezes de humano, eu sou humano, humano é normal, falhar, a carne é fraca, né? Nós erramos, nós traímos, né? Então é fácil, porque essa desculpa que nós sempre acabamos dando, né? Porque nós somos fracos, né? E eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho para a gente, quem não veio ontem à missa, quem está nos assistindo, dessa oportunidade de rever esse seu conceito de humanidade. Bem, a Bíblia diz, São Paulo escreve para os Filipenses, um canto espiritual muito bonito, em que ele diz que Jesus, embora fosse de divina condição, não se apegou ao fato de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhante. Então, na medida em que Deus se tornou semelhante aos homens, ele elevou a condição da humanidade. Então, na verdade, dizer-se humano não deveria justificar as nossas falhas, as nossas fraquezas e a nossa mediocridade. Ser humano deveria, ao contrário, fazer referência às coisas nobres que nós realizamos. É muito mais humano, por exemplo, fazer caridade a quem precisa do que trair o esposo e a esposa cometendo adultério. É muito mais humano compadecer-se de alguém que sofre e fazer o possível para consolar uma pessoa que vive
numa circunstância como essa do que justificarmos com a nossa humanidade a nossa incapacidade de sermos compassivos com o outro, de sermos indiferentes. Isso é humano, então é assim mesmo, a humanidade é isso. Não. Jesus, na medida em que se fez um de nós, ele elevou a nossa condição, ele elevou a condição da humanidade. Então nós precisamos fazer com que a nossa humanidade ela seja uma via para o que é divino e não o contrário. Às vezes a gente contrapõe, isso é humano, isso é divino. E é preciso, na verdade, que a nossa humanidade se constitua como um caminho para aquilo que é divino. Que nós permitamos que nos tornemos tão humanos que saiamos dessa condição para sermos ainda mais elevados à condição de divinos, que é a condição da santidade. Eu fico, por exemplo, pensando como nós exaltamos alguns aspectos da humanidade, e nem vou agora me referir num sentido tão radical como fiz até aqui. Mas às vezes quando alguém tem certas habilidades, nós dizemos, fulano de tal é tão humano, né? Fulano de tal é tão humano, olha como ele é humano. Que nós possamos um dia chegar ao nível de percebermos que em certas expressões bonitas de humanidade nos deveria chamar a atenção, fulano de tal é tão santo. De tal, chegou a um nível de humanidade tão grande que nós já encontramos naquela pessoa a santidade. Então, que a nossa condição de humanos não seja justificativa para a mediocridade, mas, ao contrário, um sinal de avanço sempre maior para as coisas de Deus, para aquilo que é profundo. Mas essa maneira que o Deus está se referindo se refere ao contexto espiritual, ou não? Claro, toda a nossa perspectiva de homens e mulheres católicos é espiritual. A nossa própria humanidade, ela deve ser vivida em chave espiritual. Porque nós não podemos ser homens da carne, nós temos que ser homens do espírito. Então, na medida em que nós crescemos nesse sentido, nós vamos nos tornando homens do espírito. A nossa humanidade, ela não se contrapõe à espiritualidade. Ela é uma humanidade vivida dentro do contexto espiritual. Então, essa separação ela deve ser cada vez menos feita. Que sejamos homens que vivem no Espírito. Talvez seja esse o grande resumo. Inclusive no contexto do sacramento do Crisma. Homens que vivem no Espírito. Porque fomos vocacionados pelos sacramentos que recebemos. Então, quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, né? A nossa irmã Ney, que está sempre aqui cantando e encantando, ao nosso querido padre, que há tão pouco tempo chegou, mas já conquistou tantos corações, né? Então, agradecer também você que está nos assistindo, você que está interagindo, né? Mande o seu joinha, participe e não deixe, né, de nos assistir. Daqui a 15 dias nós teremos mais outro tema, que será o tema... Dia 14. Dia 14. Porque nós queremos a festa do Divino, começa sexta-feira, aí na outra semana termina a novena, aí termina a novena, no domingo, então nosso próximo encontro será dia 14 de julho. Será dia 14 de julho. Qual o tema do Leonel? Qual o sacramento? Qual o sacramento nós iremos trabalhar? Eucaristia, o sacramento da Eucaristia. Então é importante que você nos assista, participe, mande o seu joinha, a sua sugestão e a sua pergunta. E agora, querendo que o padre dê a sua bênção final. Muito bem. Vamos agradecer a Jesus, sobretudo por ele nos conceder esta grande riqueza para a igreja, que é os sacramentos. Os sacramentos que, como eu disse, não são apenas realidades civis que precisam ser conquistadas como uma espécie de prêmio para pessoas boas. Os sacramentos que são este dedo de Deus. Né? O dedo de Deus é o Espírito Santo. O dedo de Deus que vem em nosso auxílio e auxilia a nossa fraqueza, a nossa necessidade para elevar a nossa condição. Então, deixa sobre vós que estáis conosco por esta mídia social, vós também que estáis aqui, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E antes de terminar, vamos dar um viva a Nossa Senhora Auxiliadora. Viva Maria Auxiliadora. Esta vida nova com Deus,
batismo, aquele que eu recebi, vai aumentando, sempre vai me transformando, até que Cristo seja todo meu viver. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar ligado corpo a mão em tua lei, em tua luz, Senhor. Amém. Amém. Não.